Pessoal, então vamos lá agora seguindo a sequência dos vídeos sobre os conteúdos que a gente vê em sala de aula, e aí aqui a gente vai fazer essa explicação mais detalhada da prática do SPSS, né? Ontem basicamente o que a gente focou foi baseada na explicação da análise descritiva de dados, né? Quando a gente explora os dados, ou análise exploratória e descritiva dos dados, quando a gente explora os dados para descrevê-lo, para entender o comportamento dele, para entender como os dados se comportam em relação ao centro, à distribuição, à variação e a perspectiva na presença de discrepâncias, tá? Eu vou mostrar para vocês as práticas que a gente fez na sala, só para lembrá-los, e aí, consequentemente, a gente vai depois tirando a dúvida ao longo das outras aulas, beleza? Só para a gente retomar, e é importante sempre voltar, vamos puxar a base de dados, a gente está usando a base de dados 1, e aí eu vou mostrar para vocês como fazer essa importação novamente. Eu vou aqui em arquivo, abrir, e eu vou puxar dados, tá? Ao abrir os dados aqui, a janela de dados, né, que a gente clicou, é importante a gente verificar qual a extensão que a gente está puxando. Normalmente a gente está puxando base do Excel. Lembre-se de mudar o tipo do arquivo aqui, a extensão. Eu vou colocar todos os arquivos e aí aparece para mim a base de dados. Eu vou clicar aqui em abrir, fazer essa importação simplesmente aqui dentro do meu SPSS. Demora um pouquinho, mas aí daqui a pouco ele já faz essa importação. Vai mostrar quais variáveis estão aqui, lembrar sempre de verificar se a linha do nome está puxada e qual a planilha que eu estou importando. Dei um OK. Ao dar um OK, eu vou ter essa abertura aqui de dados em relação ao SPSS. Lembrando, sempre me aparecerá no SPSS uma janela de saída mostrando quais são as ações que eu estou fazendo. Sempre bom conferir a visualização de variáveis, sobretudo o tipo e também a medida. Normalmente essa horas médias de estudo vem com a medida incorreta, aí é bom a gente fazer essa correção, tá? Então aqui a gente tem tudo certinho, medidas e tipo, e aí fazer as próximas análises. Partindo disso, pessoal, a gente vai começar a trabalhar com as análises, né? Como eu coloquei para vocês, a primeira análise que a gente trabalhou foi a questão da frequência, né? E a frequência, ela é interessante porque eu vou mostrar individualmente ou por classes como os itens aparecem em contagens, quantas vezes eles aparecem em relação à minha base de dados. Eu vou usar o CRA aqui como exemplo e vou mostrar como apareceria a frequência simplesmente com um cálculo normal. Então eu fui em analisar, estatística descritiva, frequências, só puxei os dados para o lado direito, lembrando, lado esquerdo são todas as variáveis que eu posso analisar, lado direito são as variáveis que realmente eu vou analisar. E eu dei um OK. Vocês verão que saiu uma tabela para a gente aqui que mostra cada valor que aparece de coeficiente e quantas vezes eles aparecem. A primeira coluna, a frequência, é o valor absoluto. A segunda coluna também é um valor absoluto mais decimal. Vocês vão ver que aparece uma vírgula à esquerda. A terceira coluna, percentagem válida, ela significa o quê? Qual é a participação de cada dado em relação ao total. Então vocês vão ver o seguinte, ó. Nós temos 43 dados. Um dado representa 2,3%. Então se a frequência é 1, o percentual é 2,3%. Aqui no coeficiente 70, nós temos 3 vezes aparecendo o coeficiente 70. Então, a percentagem válida é 7%. Por quê? 3 dividido por 43, tá? Da mesma coisa quando a gente tem dois valores que aparecem com frequência para 81,5, 82,3, o percentual é 4,7. A última coluna é a percentagem acumulada ou cumulativa. Ela é o seguinte, olha, ela vai acumulando os valores percentuais até chegar a 100%. Então, olha que interessante, ó. Na primeira linha, nós temos 2,3%, porque a frequência é de 1. Se a gente pegar a percentagem individual da segunda linha, que também é a frequência de 1, é 2,3. Mas o que ele está fazendo? Ele está, na segunda linha, somando 2,3 da anterior mais 2,3 da atual. Por isso chega em 4,7. 2,3 mais 2,3 dá 4,7? Não, é porque tem casas decimais que aproximam chegando a 4,7. Então, vai sempre somando o anterior mais o atual. É a mesma coisa que a gente vai fazendo, ó. Terceira linha, 2,3 do anterior, do primeiro, 2,3 do segundo e 2,3 do terceiro, chegando a 7%, que também é aproximado. Então, a acumulada vai sempre somando o percentual individual da linha atual, o percentual individual da linha anterior e das linhas anteriores, dependendo que ela vai passando na tabela, e chegando ao final em 100%, tá?
Esse tipo de tabela de frequência aqui unitário, ele não é tão contributivo para a gente, ele acaba nos trazendo algumas dificuldades de interpretação, porque normalmente frequência a gente trabalha com classes de intervalos. Então eu vou mostrar para vocês como a gente faz a frequência baseando em classes, né? Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou voltar aqui na minha base de dados, só para facilitar para vocês. Eu vou aqui na aba lá em cima, transformar, e eu vou procurar a nona linha que tem um item chamado de categorização visual. Aí eu vou querer transformar a variável CRA, tá, pessoal? Que é aquela que eu quero categorizar. E aí, após categorizar a variável CRA, vai aparecer para a gente essa tela. A variável atual que a gente está trabalhando é CRA, normal. Mas agora eu vou categorizar e separar intervalos dessa CRA. Então, normalmente, a gente vai colocar um nome para essa variável categorizada. Podem colocar aqui, por exemplo, CRA underline frequência, ou FREQ. Então quer dizer que eu vou ter uma variável categorizadas em intervalos de classes de frequência. Como a gente faz isso? Coloquei um nome e logo aqui abaixo dessa tela de abertura nós temos dois botões, um chamado criar pontos de cortes e um chamado criar rótulos. Vamos clicar primeiramente em criar pontos de corte. Vocês verão que nós temos algumas opções para a gente criar esse ponto de corte. O primeiro dela é a primeira localização do ponto de corte. É o seguinte, de onde meu intervalo vai começar? Normalmente pode começar do zero, mas a gente tem que olhar como meus dados estão distribuídos para ver o que faz mais sentido. Nós temos aqui que o menor coeficiente é 55,8. Então talvez o nosso ponto de corte inicialmente a gente pode começar com 55, que talvez faça mais sentido. Aí, a gente partindo para outra linha, a gente tem o número de pontos de corte. Em quantos intervalos eu vou dividir minha frequência? Normalmente a literatura recomenda de 5 a 20. Então eu posso dividir um intervalo de 55 a 70, de 71 a 80, de 81 a 90, de 91 a 100. Entenderam? A gente vai criar esses intervalos. Só para a gente testar, eu vou dividir em 5 pontos de corte. Aí o próprio SPSS me dá o tamanho da largura em relação aos pontos de corte. O que é a largura? É a diferença de intervalo entre as classes. Então, o que isso significa? A primeira classe começa em 55 e termina em 55 mais 6,996. Então, vai terminar em 61,96. A segunda começa após o 61,96 e soma mais 6,96. Então, o SPSS já me dá esses intervalos de classe. Feito isso, clique em aplicar. E olha aqui que vocês vão ver que vai aparecer para mim logo abaixo aqui de um quadradinho da tela do SPSS, os valores onde iniciam e terminam os valores onde iniciam e terminam cada classe. Então a gente tem a classe 1 iniciando em 55, a classe 2 em 61,96, a classe 3 começando em 68,92 e até chegar em 82,84, certo? Porém, pessoal, além desses valores, é importante a gente criar rótulos. Se eu colocasse essa maneira que está aqui para a gente no SPSS, pedisse a frequência, ia aparecer 1, 2, 3, 4, 5. Só que o SPSS me permite criar os rótulos de intervalo. Então, facilmente, após o ponto criar pontos de corte, clique em criar rótulos, vocês vão ver que eu vou conseguir de alguma maneira criar os rótulos de intervalos. Então eu sei que o meu primeiro intervalo é menor ou igual a 55, o segundo é 55,1 a 62 e assim por diante. Tá? Então isso aqui de alguma maneira me permite criar os rótulos de intervalo de frequência e aí fica muito mais fácil de determinar as classes. Tá? Feito isso, dei um OK e aí vai aparecer especificações de categorização, criarão uma variável, só dá OK, certo? Aí agora, para vocês visualizarem, eu vou fazer a mesma coisa de analisar, mas vocês vão ver com essa variável nova que eu criei. Então, nós vamos em estatística, analisar, estatística descritiva frequências, voltem para o lado esquerdo da CRA e passem essa nova variável, CRA FREQ, que vocês vão ver que ela é ordinal, porque eu estou criando classes. Então, vou mandar para a direita, dei um OK, e vocês verão que fica muito mais fácil agora a categorização. Então, eu criei classe 55 a 62, tem 1. 62 a 68, tem 6, e assim por diante. Aí eu consigo, de alguma maneira, ver onde o percentual é mais acumulado em relação aos valores, tá? Ah, Brunose, quero pegar essa tabela e colocar em outro documento. A gente pode colar no Word, Excel, tanto faz. Então, vou abrir o Word para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia. Criar um documento em branco, tá? Ao criar esse documento em branco, vocês vão ver que simplesmente é só eu clicar na aba aqui de saída em cima da tabela, dá um Ctrl C e aí eu vou levar essa tabela para lá com um Ctrl V. E aqui eu posso fazer a formatação dela, modificar, tem todos os processos normais que a gente pode fazer no Word, beleza? Ok.
Feito isso, pessoal, agora eu vou ensinar para vocês como a gente consegue alcançar no SPSS as estatísticas descritivas. São 3 formas, tá? A gente vai clicar em analisar estatística descritiva. A gente pode simplesmente clicar em frequências, tá? Eu vou voltar para o lado esquerdo da CRA categorizado e vou passar para cá, por exemplo, a idade. Então, quando eu vou em analisar estatística descritiva e frequências, aqui a gente pode pegar todas as estatísticas que a gente quer. Então, o que a gente tem que só tomar cuidado? Ver essas opções que a gente tem do lado direito. Então, clicando em estatística, o que a gente pode fazer? Selecionar quais estatísticas eu quero. Depois a gente vai aprender com o ARTIS, mas a gente pode selecionar as estatísticas de tendência central, média, mediana e moda, a de dispersão ou variação mínimo, máximo, amplitude, né? Variância, aqui o erro do desvio é o desvio padrão. A gente pode pegar as estatísticas descritivas de distribuição, que é a simetria e curtose, tá? Deu um continuar, é só dar um OK. Todas essas estatísticas vão aparecer para a gente dentro de uma tabela, certo? Só tome um cuidado que quando eu tenho a estatística moda, ou modo, que é escrito aqui no SPSS, pode ser que eu tenha várias modas, multimodal, mas normalmente o SPSS só mostra o menor valor. Então é bom sempre conferir na tabela de frequência que aparece embaixo, quais são as modas que aparecem repetidas. Então, por exemplo, ó, 21 apareceu pra gente aqui em cima, né? Como a nossa moda. Mas vocês vão ver que 22 também tem 8 vezes, então também a moda é 22. Só que aparece 21 pra gente, porque 21 é menor do que 22. Então, mas a resposta, se fosse para vocês, qual é a moda dessa amostra? Seria 21 e 22, porque é multimodal, certo? Então aqui é uma forma da gente ter esses resultados. A interpretação a gente já fez na sala, tomar cuidado com a questão de assimetria esquerda-direita, ou distribuição simétrica, tomar cuidado com a distribuição dos dados ser mesocúrtica, platicúrtica ou leptocúrtica, tá? Então é uma análise que se faz em relação a isso. Outras formas de vocês chegarem na estatística descritiva dos dados. Vocês podem analisar estatística descritiva e clicar simplesmente aqui em descritivos. Mesma coisa, vou passar a idade aqui para o lado. E aí vocês só tem que tomar cuidado aqui com opções. Aí vocês selecionam, né? Média, desvio padrão, mínimo, máximo, amplitude, variância, curtose e assimetria. Dei um continuar, mesmas tabelas, só que elas vão aparecer agora deitadas os dados, né? Mesma maneira, a outra forma é estatística descritiva, analisar, estatística descritiva, explorar. Aqui eu vou passar a idade para o quadro lista de variáveis dependentes, simplesmente em estatística, deixar marcado descritivas, continuar, OK, vão aparecer para a gente também os valores dos resultados, tá? Então estão aqui para a gente os resultados da exploração aqui na minha terceira opção, beleza? Só tomar um cuidado, pessoal, só uma explicação, aqui em frequências tem a questão de gráficos que vocês podem fazer, gráfico de pizza, de barras, histogramas que a gente vai ver. Tem o formato, que é o formato que eu quero que meus dados apareçam, suprimir tabelas com muitas categorias, decrescentes ou crescentes. O estilo também, que está relacionado aqui a como eu posso fazer o estilo da minha tabela. E o bootstrap, que é uma questão que a gente pode operacionalizar mais vezes a minha amostra, né? Rodar elas várias vezes para ela ter mais perspectiva de aleatoriedade. Então, assim, isso realmente a gente usa mais em regressão, para a gente aqui na descritiva não é tão importante. Beleza? Então, isso aqui são as outras formas que a gente tem relacionado à estatística descritiva. Uma questão que vale lembrar, caso vocês queiram salvar os documentos, primeiramente o documento onde eu tenho as abas de visualização de dados e visualização de variável, vocês podem simplesmente clicar no disquetinho ou em arquivo salvar como, e aí vocês vão salvar o arquivo com o título, lembrando que quando eu salvo o arquivo onde tem os dados realmente e as abas de visualização de dados e de variável, o formato é .sav. Mas vocês sabem que todas as vezes que a gente faz uma operacionalização no SPSS, também abre uma nova aba que é a saída. Ela tem que ser salva também para os resultados ficarem salvos. Somente clicar no disquetinho ou arquivo salvar como, e lembrando que o tipo de arquivo para a saída é SPV, beleza? Então aqui são as perspectivas que a gente viu em sala de aula e a gente vai avançando nas outras aulas.